Gostaria de anunciar a nossa próxima palestra. Você ignora o seu cliente e você nem sabe. Vou convidar ele, que é embaixador do ICOM, especialista em políticas públicas de inclusão social, ex-secretário adjunto da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Recebam com muitos aplausos Vinícius Scheffer. Teremos aqui a nossa tradução pelo Lucas. Vamos lá, Lucas. Vocês não estão me entendendo, né? Agora eu tenho uma voz aqui. Eu vou pegar emprestado a voz do meu intérprete aqui, por favor. Até porque, coloque-se no meu lugar. Quantas barreiras a gente acaba pegando, né? Tendo, por não ter uma acessibilidade em língua de sinais. Então é por isso que eu tenho aqui um intérprete, né? Que eu vou pegar a voz dele aqui para conseguir falar com vocês. Sabe, o surdo fica sempre dependente de uma pessoa, aonde quer que ela vá. Vocês se colocam assim, vocês chamariam sua mãe para ir no banco, para resolver um problema na conta, ficar dependente para ir no médico, resolver seus assuntos particulares, falar seus segredos para outras pessoas e eles verem isso? A gente quer uma independência, a gente não quer que nossos assuntos particulares ficam expostos a nossos familiares, não é? A alguém próximo. A gente quer ter a nossa independência, a gente quer ter uma ótima comunicação que diminua essa barreira, né? E eu fico imaginando, sabe? Se eu fosse no urologista ou uma mulher indo no ginecologista, você chamaria a sua mãe para ir junto contigo? Eu prefiro ter só um intérprete aqui para resolver meu assunto particular sem chamar a minha mãe. Sendo bem sincero, eu agradeço a ajuda dela. Mas, infelizmente, nós surdos temos muita dificuldade numa comunicação no dia a dia. Agora, imaginem, qualquer local que vocês forem, por exemplo, se vocês fossem para outro país, sei lá, China, vamos colocar aqui, na China. Eu não sei falar chinês. Eu vou precisar de um tradutor, um bilíngue ali, para que eu consiga me interagir. E aí, essa barreira diminui, não é? A barreira principal do surdo é uma falta de intérprete, às vezes uma falta de atendimento mais acessível, às vezes só tem por telefone ou chat. Aquele atendimento acessível que é muito importante para nós. Por exemplo, se vocês fossem num banco, né, eu como surdo, e não tenho um intérprete, o que eu faço? Eu consigo abrir uma conta? Obviamente não. Desculpa, eu agradeço, mas se eu não tenho um intérprete, vocês vão perder um cliente. E um cliente importante. Não é? Por isso a importância de uma ótima comunicação. A empresa precisa refletir. O que falta para a minha empresa dar um atendimento acessível? Olha, eu sou o Vinícius. E eu nasci surdo. Eu comecei a aprender Libras aos 9 anos de idade. Acreditem? 9 anos, bem tarde, inclusive. Até porque, quando eu era menor, eu não tinha informações. Meus familiares não sabiam onde me levar, aonde, né, me levar para um lugar certo, né, onde eu podia ter uma ajuda. Ou então buscar, talvez, um atendimento mais acessível com uma pessoa surda. Então, eu sinto que falta isso, falta esse ensino, que as pessoas entendam, sentir na pele a importância de ter essa acessibilidade. Que, com certeza, essa acessibilidade vai ser muito melhor para a empresa de vocês. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo.
Eu aprendi, inclusive, né, o português como segunda língua. A minha primeira língua, na verdade, foi a Libras. Por quê? Porque eu não ouvia. O meu recurso era somente visual, eu entendia somente por imagens. E, posteriormente, eu comecei a entender um pouco o português, algumas palavras. Por isso que eu falo que é como segunda língua. Todos os dias eu ia aprendendo aos poucos. Vocês também aqui, vocês provavelmente aprenderam inglês. Não é um racional de vocês. Vocês pensam em inglês, meditam em inglês. Não, vocês fazem isso com o português. Né? O primeiro idioma de vocês, sua língua materna, é o português. A minha língua materna é a Libras. Então, depois de eu aprender a Libras, que meu mundo se abriu. Na escola, onde eu estudava, era só o básico que eu aprendia. Assim como nas empresas também. Tem o mesmo básico. A gente quer que essa acessibilidade melhore, que a gente tenha uma ótima comunicação, que se tudo tem um atendimento acessível para uma pessoa surda. Com o tempo, eu me formei, me desenvolvi, e até hoje eu consigo me desenvolver por conta dos intérpretes que eu tenho, por causa da lei de acessibilidade, porque antes eu não tinha isso. Se eu não tivesse isso, eu provavelmente estaria preso. Então eu agradeço, inclusive, a acessibilidade que eu tenho hoje, a empatia que vocês tiveram por mim. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês conseguem a doença chamada cachumba? Sabe, quando eu tinha 18 anos, eu não conhecia essa doença, não conhecia essa palavra, nunca tinha visto na minha vida. Até porque, lembre-se, eu não ouvia. Meu recurso era somente visual. Então, ver essa palavra e falar, cachumba, que é isso? Faço ideia. Não sei o que significa. Sabe o que aconteceu comigo? Eu estava passeando, né? E eu comecei a sentir uma febre, né? Estava me sentindo estranho, minha garganta estava dolorida. Eu falei, puxa, muda-se de tempo, né? Deve ser uma gripezinha. Eu vou no hospital. Eu fui lá, tentei me comunicar com o médico. Falei, eu estava com febre, eu estou com febre. E o médico falando assim com a boca para mim, me passando tantos detalhes, eu falando assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. E inclusive, eu pedindo assim, para a paciência, ele perdeu a paciência comigo. Ele não se preocupou comigo como pessoa surda, como paciente. Um paciente que a gente sabe que é importante a gente colocar no lugar. Eu tenho, inclusive, direito de entender qual é o meu problema, não é? E ele sabe o que me falou? Ele falou, quer saber? Vá para casa, toma esse remédio e vá para casa. Ele perdeu a paciência comigo. Eu senti aquele momento, sabe, aquela falta de sensibilidade, aquela falta de estímulo, sabe? Bom, eu saí, e no meio do caminho começou a me dar fome. Aí eu falei, quer saber? Eu vou no mercado, vou comprar umas coisinhas, peguei umas sacolas, peso, comecei a andar, sabe o que aconteceu? É proibido. Aquela cachumba começou a descer, ela caiu para o meu testículo. E aí? Meu Deus, fiquei desesperado. Eu chamei meu irmão, que sabia um pouquinho de Libras. Então eu tive que ir novamente no médico e perguntar, doutor, o que aconteceu? Ele falou, é cachumba. Cachumba você não podia pegar peso, ela caiu. Eu falei, meu Deus, eu não sabia o que significava. Ali que ficou claro, porque meu irmão estava ali do meu lado, me ensinando. E meu irmão ali foi meu intérprete naquele momento. E aí que tudo ficou sério, eu fiquei angustiado, porque o médico falou que eu não ia poder mais ser pai. Sabe, isso me deixou arrasado. Eu continuei lutando, continuei seguindo a vida, deixei para lá, deixei para trás, fui me desenvolvendo. E eu tive um milagre. Deus me deu um presente. Sabe, foi um milagre de Deus, foi um presente. Mas é algo sério, o que eu senti na pele, imagina cada um de vocês, na empresa de vocês, o que seria um atendimento decente com uma pessoa surda? O que é colocar na pele da pessoa surda para ela se desenvolver? Não é? Para nós surdos, essa dificuldade é a nossa regra, não uma exceção. Eu sou um surdo que usa investimento. Eu tenho, inclusive, né, investimento na XP. Vocês conhecem a empresa, né? Conhecem, com certeza. BTG também. Lá não tem acessibilidade. Eu sou cliente, eu tenho investimento. E aí? O que eu faço? Eu tenho esse direito, né, de ter uma... Eu já até fiz reclamações lá, mas ainda não me deram essa atenção. Mas
Eu busco ter esses investimentos. Porque, assim, investimentos não é algo simples. Você sabe muito bem que eu tenho valores altos, eu sou uma pessoa surda com valores altos. A gente sabe que tem surdos com várias classes sociais. Poxa, seria muito bom se eu tivesse uma acessibilidade. E na minha experiência, inclusive, eu já trabalhei num banco. Eu trabalhava, né? Eu aprendi essa área de investimento. Então, eu aprendi por conta própria. Então, imagina um surdo que está ali abrindo a conta, que precisa desse aconselhamento para ter esse investimento e, poxa, podia ser algo melhor, né? No Brasil, somos quase 3 milhões. É pouca gente? Só no Brasil. 3 milhões de pessoas, de brasileiros com deficiência auditiva severa. É uma deficiência visível. Ninguém vê. Quando as pessoas estão ali na multidão, por exemplo, um deficiente, um cadeirante, você consegue ver a deficiência dele. O deficiente visual está ali com a bengala, você consegue ver. Mas eu, como pessoa surda, às vezes eu vou no banco e uso a prioridade. Eu tenho essa prioridade. Aí uma pessoa ali começa a reclamar de mim. Ela olha para mim de cima a baixo, falando assim, cadê sua deficiência? Não estou vendo. Não estou vendo esse problema. Cadê esse folgado passando na minha frente? Aí eu mostro aqui meu ouvido. Ah, desculpa, desculpa. Infelizmente, muitos surdos, tanto com perdas auditivas ou que nasceram, né, com deficiência auditiva, e somos muitos, somos quase 3 milhões. É importante vocês pensarem bem. Pensem bem numa estratégia para conseguir trazer esses clientes para vocês. Esses clientes votam, estudam, trabalham e consomem. Como o investimento, como eu estava mencionando. É um recurso até bom para vocês. Vamos lá? A comunicação sem barreira. Tem atendimento plugin, é rápido, fácil, coloca a empresa em foco. O ICOM, inclusive, foca na intermediação entre o surdo e a empresa. Essa é a solução para vocês. O ICOM consegue ajudar vocês a crescer, a fazer sim o surdo se colocar no centro das atenções e ele ser um atendimento bem atendido. Algumas empresas buscam acessibilidade, mas poucas colocam o cliente no centro do negócio. Todos os dias nós temos barreiras. Isso, assim, a gente não para. A minha vida, todos os dias eu encontro uma barreira. Por exemplo, se eu quiser conversar com vocês aqui, agora, nesse momento, eu tenho muita vontade de conversar com vocês. Eu tenho vontade de me expressar, falar meus sentimentos aqui, mas eu preciso chamar um intérprete para ir do lado e conversar com vocês, para me sentir confortável para conversar com vocês. Para eu me expressar, para eu contar. Ou eu posso fazer isso no meu celular. Utilizo o ICOM com a internet para falar com vocês. Por exemplo, se eu for falar com um guarda e eu perguntar para ele, onde fica o endereço X? Sem isso aqui, ele vai pegar um papel, vai escrever para mim, vai escrever no celular. Às vezes, eu vou alguns eventos e eu tenho vontade de conversar com algumas pessoas, entender melhor o palestrante, né? Sabe, essa ferramenta, o ICOM, é uma ferramenta acessível para vocês, que vai dar esse foco. O ICOM, inclusive, é uma referência na comunidade surda. Toda a comunidade surda fala muito bem do ICOM. E, ó, não é eu dizendo não, tá? São os surdos elogiando, agradecendo nas redes sociais. Que muda a vida deles. Muda a carreira profissional. As opiniões deles nos ajudam a crescer, a abrir essas portas em qualquer local. Por isso eles comemoram com a gente, nos parabenizam. Sabe, tem muito mais. O ICOM, inclusive, se preocupa com a qualidade do intérprete. Por quê? Para o público surdo, não basta colocar qualquer intérprete. É uma relação.
Então, é muito importante ter intérpretes qualificados, entender de regionalismo, entender na pele, né, o mundo deles. Até porque a gente está conectando dois mundos aqui. O mundo dos surdos e dos ouvintes. A gente tem regionalismo, sotaque, cultura. Inclusive, a gente sabe muito bem que se formos agora para o sul, a gente vai ter um sotaque diferente do paulista, do carioca. Na língua de sinais é a mesma coisa. Além disso, os intérpretes têm experiência em diversos segmentos. Por exemplo, aviação, indústria, medicina. Somente um intérprete é impossível saber tudo. Por isso que é muito importante ter uma estrutura ótima. Inclusive, eu sou usuário do ICOM. Se eu preciso me comunicar, eu ativo um intérprete e começo a conversar sem nenhum problema. E aí, se eu troco de intérprete, o outro intérprete consegue se adaptar sem problema nenhum. Por quê? Porque o intérprete é uma pessoa formada, certificada, para dar essa acessibilidade. Além disso, eles têm contato com a comunidade surda. Então, por isso que eles conseguem falar muito bem, fazer as avaliações. A qualidade deles nos conecta. Então, assim, vocês não precisam se preocupar com a estrutura, com o atendimento de vocês. Eu preciso adaptar aqui, como eu vou adaptar? Não, não. O ICOM é fácil, é rápido. É um atendimento plugin. Vocês não precisam adaptar a empresa de vocês. Inclusive, vocês não precisam se preocupar até com a lei, porque o ICOM ele já está bem estruturado e de acordo com a lei brasileira. Tá bom? O ICOM tem atendimento no Brasil todo. É a principal plataforma da América Latina. Se um surdo for viajar para outro estado, ele consegue ter um atendimento com o ICOM. Se ele for para o sul do país, ele consegue. Se você precisa de uma reunião, ele consegue ter um atendimento aonde ele for. Por exemplo, algumas empresas têm filiais em vários estados. Por exemplo, tem uma filial, uma matriz aqui em São Paulo, tem uma filial em outro estado. Se vocês contratam o ICOM, vocês vão ter o ICOM no Brasil todo, em todas as filiais. Vocês querem a sua marca acessível? Obviamente que sim, não é? Eu sei que vocês se preocupam com isso. Por exemplo, com a XP, ali que eu tinha mencionado, é uma marca que ainda não tem essa acessibilidade. Que eu sou cliente, que eu sou investidor. O ICOM é reconhecido nas maiores premiações de diversidade. Vocês querem a empresa de vocês também reconhecida dessa forma? E vocês querem também alcançar 3 milhões de pessoas? O surdo tem diversos níveis, várias classes. Inclusive, tem surdos com uma ótima sinalização, outros não. E o ICOM consegue se adaptar. Se vocês estão prontos para atender, se não, podem procurar nosso stand. Procura lá nosso stand, conversa com o nosso departamento comercial. Ou então, escaneia o QR Code. O ICOM é uma referência no Brasil em atendimento, em acessibilidade à pessoa surda. Eu falo, graças a Deus, que hoje minha barreira diminuiu com o ICOM. Eu consigo ser um profissional melhor. Me abriu oportunidades. Em qualquer empresa que eu vou, eu consigo ter uma acessibilidade. E para o cliente, ainda por cima, é extremamente importante, porque eles são consumidores. Os surdos trabalham, os surdos têm dinheiro, eles têm família. Eles têm filhos. A minha filha, por exemplo, né? Ela tem 7 anos. E ela sabe que que o pai dela é totalmente independente. Ela fica totalmente confortável. Inclusive, uma vez eu fui no médico, no pediatra. E eu usei o ICOM para falar com o médico. Eu que conversei com o médico. Já teve casos, né, de médicos conversarem com a filha dos surdos. Eles falam comigo dessa forma, tá bom? Eu agradeço, né, a todos a atenção de vocês. Valeu.
Oh, que maravilha! Como é que eu agradeço? Uau, que legal. Mais aplausos, mais aplausos, mais aplausos.